O aroma de pão fresco e café expresso enchia o café sofisticado aninhado no distrito financeiro do centro de Boston. Amélia Parker apressou-se pelas portas de vidro, seu guarda-chuva ensopado de chuva pingando no chão de mármore polido. A correria da manhã havia diminuído, mas todas as mesas continuavam ocupadas por profissionais bem vestidos, digitando em laptops ou engajados em conversas de negócios em voz baixa. Aos 34 anos, Amélia se destacava com sua blusa ligeiramente amarrotada e sapatilhas práticas, um contraste marcante com os ternos e sapatos de grife ao seu redor. Apenas 15 minutos, sussurrou para si mesma, verificando o relógio. 15 minutos preciosos para revisar suas anotações da apresentação antes da entrevista, que poderia mudar tudo para ela e sua filha de 7 anos, Bella. Após 3 anos conciliando empregos de meio período enquanto concluía seu diploma de negócios online, esta oportunidade na Maxwell Enterprises era sua chance de estabilidade. A chuva batia forte contra as janelas, enquanto Amélia vasculhava o café em busca de um assento disponível. Seu olhar pousou em uma mesa de canto onde um homem estava sentado sozinho, a cadeira vazia à sua frente, sua única esperança. Com o café em uma mão e a pasta de documentos apertada na outra, ela se aproximou com cautela. Com licença. Sua voz vacilou ligeiramente. Posso sentar aqui por apenas alguns minutos? O homem ergueu o olhar e Amélia prendeu a respiração. Mesmo sentado, sua presença impunha atenção. Olhos azuis penetrantes a avaliaram por baixo de sobrancelhas escuras, sua expressão ilegível. Ele vestia um terno cinza carvão que, sem dúvida, custava mais do que o aluguel mensal dela. Um relógio de platina brilhando em seu pulso. Diante dele, repousavam um prato intocado de ovos Benedict e uma xícara fumegante de café preto. Só se você comer também, ele respondeu, acenando em direção ao seu prato. Não suporto desperdiçar comida e perdi o apetite esta manhã. Amélia hesitou. A condição inesperada a pegou de surpresa, mas o relógio de parede do café a lembrou que as opções eram limitadas. Eu não conseguiria. Por favor, ele insistiu, sua voz amolecendo um pouco. Considere como um favor a mim. Com um sorriso hesitante, Amélia deslizou para a cadeira. Obrigada, sou Amélia. Daniel, ele ofereceu simplesmente, empurrando o prato na direção dela. Sem sobrenome, sem explicação. Amélia deu uma pequena mordida, de repente consciente de quão faminta ela realmente estava. Ela havia pulado o café da manhã para deixar Bella no apartamento da vizinha mais cedo do que o habitual. O rico molho holandês derreteu em sua língua, distraindo-a momentaneamente da preparação para a entrevista. Reunião importante? Perguntou Daniel, gesticulando para a pasta que ela havia colocado cuidadosamente na borda seca da mesa. Entrevista de emprego, ela admitiu, na Maxwell Enterprises. Algo cintilou em seu rosto. Surpresa, talvez curiosidade. Lugar competitivo. Eu sei, disse Amélia, dando outra mordida para acalmar os nervos. Mas as políticas deles de apoio à família são inigualáveis. E eles realmente promovem de dentro. Preciso de algo estável para minha filha. A expressão de Daniel mudou quase imperceptivelmente. Mãe solteira? Amélia assentiu, acostumada com a pergunta. Nos últimos 5 anos, o pai de Bella decidiu que a paternidade não estava em seu plano de 5 anos. Ela imediatamente se arrependeu do tom amargo em sua voz. Desculpe, desabafar com estranhos geralmente não é meu estilo. Às vezes, é mais fácil conversar com estranhos, respondeu Daniel, verificando o próprio relógio. Para qual posição você está fazendo a entrevista? Coordenadora de marketing, disse Amélia, abrindo sua pasta para lhe mostrar uma apresentação elegante. Estou trabalhando como freelancer enquanto termino meu diploma, mas com Bella começando o 2º ano, precisamos de algo mais previsível. Daniel inclinou-se para a frente, estudando a página com interesse inesperado. Sua abordagem é pouco convencional.
Amélia sentiu um rubor de orgulho misturado com incerteza. Muito arriscado, audacioso, ele corrigiu. A Maxwell poderia usar mais audácia. A chuva lá fora intensificou-se, batendo contra as janelas. Pelos próximos 10 minutos, Daniel fez perguntas surpreendentemente perspicazes sobre suas estratégias de marketing, desafiando certos aspectos enquanto assentia com apreço a outros. Apesar de seu comportamento casual, seu conhecimento dos princípios de negócios era extenso. Você parece saber muito sobre marketing para alguém que não trabalha na área, Amélia comentou, reunindo seus materiais. Enquanto a hora de sua entrevista se aproximava, a boca de Daniel se curvou em um meio sorriso. Eu me aventuro em vários negócios. Bem, obrigada pelo café da manhã e pela sessão de prática improvisada, disse Amélia, levantando-se da cadeira. E por compartilhar sua mesa. Boa sorte, Amélia, ele respondeu, seus olhos demorando nos dela por um momento a mais do que o necessário. Lembre-se, eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Com confiança renovada, Amélia voltou para a chuva, apressando-se os 3 quarteirões até o imponente edifício da Maxwell Enterprises. Quando ela alcançou o saguão reluzente, seus sapatos estavam molhados, mas sua mente estava aguçada e focada. A recepcionista a direcionou para o 38º andar, onde Patricia Hughes, chefe de recursos humanos, a cumprimentou com um sorriso treinado. Amélia Parker, por aqui. A equipe está ansiosa para conhecê-la. A sala de entrevista não continha o pequeno painel que Amélia esperava, mas uma longa mesa onde 6 executivos estavam sentados revisando seu currículo. Na cabeceira da mesa, uma cadeira vazia esperava. Estamos apenas esperando o nosso CEO, explicou Patrícia. Ele gosta de participar pessoalmente das entrevistas finais. O estômago de Amélia apertou. A descrição do cargo mencionava uma entrevista com um painel, mas não o diretor executivo da empresa. Ela endireitou sua pasta sobre a mesa, grata pela sessão de preparação inesperada no café. A porta abriu-se atrás dela, e o comportamento de Patrícia mudou imediatamente para um de deferência. Ah, Sr. Maxwell, obrigado por se juntar a nós. Amélia virou-se, o sorriso educado congelando em seu rosto, enquanto olhos azuis familiares encontravam os dela. Daniel Maxwell, não apenas um empresário qualquer, mas o fundador bilionário e CEO da Maxwell Enterprises, estava na porta, sua expressão não revelando nada do encontro anterior deles. Senhorita Parker, ele disse calmamente, estendendo a mão. Nos encontramos novamente. Os executivos trocaram olhares confusos enquanto Amélia lutava para processar essa revelação. O homem que havia compartilhado seu café da manhã e oferecido conselhos para uma entrevista era o mesmo homem que decidiria seu destino profissional. Vocês dois se conhecem? Perguntou Patrícia, claramente surpresa. Antes que Amélia pudesse formular uma resposta, Daniel sentou-se na cabeceira da mesa. A senhorita Parker e eu tivemos uma discussão interessante sobre estratégias de marketing esta manhã. Na verdade, acredito que já conduzimos metade da entrevista dela durante os ovos Benedict. Risos nervosos percorreram a sala. Amélia sentiu-se tonta com as implicações. Ele sabia quem ela era no café? Isso era algum tipo de teste? Bem, então, disse o diretor financeiro, um homem de cabelos grisalhos com óculos de aro de arame. Talvez a senhorita Parker queira compartilhar algumas dessas estratégias com o resto de nós. Respirando fundo, Amélia abriu sua pasta. Enquanto ela começava sua apresentação, notou Daniel a observando com uma expressão ilegível. Por trás de sua exterior composta, algo semelhante ao respeito cintilou em seus olhos. Ou talvez fosse algo mais complicado. Mal sabia Amélia que esse encontro casual desencadearia eventos que transformariam não apenas sua carreira, mas sua vida e a de Daniel de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. A manhã chuvosa que havia começado com uma simples pergunta, "Posso sentar aqui?", estava prestes a levá-los por um caminho inesperado, repleto de desafios profissionais,
revelações pessoais e a complicada realidade de cruzar a divisão entre seus mundos. Enquanto Amélia concluía sua apresentação, a sala mergulhou em um silêncio pensativo. Ela havia dado tudo de si, vertendo 3 anos de estudo e uma vida inteira de determinação naqueles 15 minutos. A diretora de marketing, uma mulher chamada Vivian, com um corte de cabelo curto e olhos perspicazes, assentiu com apreço. Seu conceito para segmentar consumidores orientados para a família é revigorante, Sirta Parker, disse ela. Embora eu me pergunte sobre os custos de implementação. Amélia havia antecipado esta pergunta. A beleza das campanhas Digital First é a escalabilidade, ela explicou, virando para as suas projeções orçamentárias. Podemos testar conceitos em mercados limitados antes do lançamento completo, minimizando o risco financeiro e maximizando as oportunidades de aprendizado. Daniel inclinou-se para a frente, os dedos unidos sob o queixo. E se os testes iniciais falharem? Seus olhos se encontraram na mesa, e por uma fração de segundo, Amélia foi transportada de volta ao café, à estranha intimidade da conversa deles. Ela endireitou os ombros. Então aprendemos exatamente o que não funciona, o que é igualmente valioso, ela respondeu. Nenhuma campanha de marketing existe isoladamente. Cada interação com os consumidores constrói um relacionamento, mesmo quando as métricas não refletem imediatamente o sucesso. Um leve sorriso brincou no canto da boca de Daniel. Relacionamentos acima de transações. Filosofia interessante para negócios. Foi assim que construí minha base de clientes freelancer, disse Amélia. As pessoas voltam quando se sentem valorizadas, não apenas atendidas. A entrevista continuou por mais 30 minutos, com cada executivo investigando diferentes aspectos de sua experiência e visão. Durante todo o tempo, Daniel permaneceu em grande parte em silêncio, observando a troca com interesse calculado. Somente quando Patrícia sinalizou a conclusão é que ele falou novamente. Uma última pergunta, senhorita Parker, ele disse, sua voz atraindo a atenção de todos. Por que a Maxwell Enterprises especificamente? Boston não tem escassez de oportunidades de marketing. A pergunta pairou no ar, enganosamente simples, mas carregada de implicações. Amélia sabia as respostas padrão. Reputação da empresa, potencial de crescimento, liderança no setor. Mas algo lhe dizia que Daniel buscava mais. Sinceramente, ela começou, decidindo que a autenticidade era sua única jogada. As políticas da sua empresa para pais que trabalham, o horário flexível, o berçário no local para emergências, as oportunidades de avanço que não exigem escolher entre carreira e família. Ela respirou fundo. Sou mãe solteira de uma menina incrível de 7 anos. Ela merece estabilidade, e eu mereço a chance de proporcionar isso sem sacrificar a infância dela ou meu crescimento profissional. A sala silenciou. A expressão de Patrícia suavizou-se quase imperceptivelmente enquanto Vivian trocava um olhar com o diretor financeiro. O rosto de Daniel permaneceu ilegível, embora algo cintilasse por trás de seus olhos. Obrigado pela sua franqueza, senhorita Parker, ele disse finalmente. Patrícia entrará em contato até o final da semana. Com isso, a entrevista foi concluída. Amélia apertou a mão de cada executivo, deixando Daniel por último. Seu aperto era firme, profissional, sem nenhum vestígio de sua conexão anterior. Sr. Maxwell, ela disse, encontrando o olhar dele diretamente. Senhorita Parker. Uma pausa quase imperceptível. Boa sorte. Lá fora a chuva havia cessado, embora nuvens escuras ainda pairassem pesadamente sobre a cidade. Amélia pisou na calçada, emoções turbilhonavam. Teria sido ela sincera demais, audaciosa demais. O fato de que ela havia, sem saber, compartilhado o café da manhã com o CEO bilionário da empresa parecia uma piada cósmica, embora se à sua custa ainda estava para ser visto. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto da senhora Gonzalez, sua vizinha idosa.
Bella fazendo lição de casa. Como foi a entrevista? Amélia respondeu. Terminei. Complicado. Conto depois. Complicado não começava a descrever a situação. Enquanto esperava o ônibus que a levaria de volta ao seu pequeno apartamento em Dorchester, Amélia não conseguia se livrar da sensação de que, independentemente do resultado, algo significativo havia mudado na trajetória de sua vida. Para melhor ou para pior, restava a ser determinado. O que ela não podia saber era que Daniel Maxwell estava sentado em seu escritório de canto, olhando para o mesmo horizonte nublado, girando uma caneta de platina entre os dedos, seus pensamentos igualmente ocupados com o encontro casual deles e a direção inesperada do dia. 3 dias depois, Amélia olhou para o e-mail em seu telefone, lendo-o pela 4ª vez para ter certeza de que não havia entendido mal. Prezada Sra. Parker, temos o prazer de lhe oferecer a posição de coordenadora sênior de marketing na Maxwell Enterprises. Com efeito imediato. Isso representa um avanço em relação à posição original discutida, refletindo nossa confiança em suas capacidades, conforme demonstrado em sua entrevista. Favor comparecer ao RH na segunda-feira às 9 horas para completar a papelada necessária. Atenciosamente, Patricia Hughes, chefe de recursos humanos. Coordenadora sênior de marketing, sussurrou Amélia, afundando-se no sofá gasto de sua pequena sala de estar. A posição estava 2 níveis acima do que ela havia se candidatado, com um salário que transformaria completamente a situação financeira delas. Mãe, você me ouviu? Bella estava diante dela em pijamas descombinados, seus cachos escuros selvagens do sono, segurando seu coelho de pelúcia favorito. Eu disse que estou com fome. Desculpe, querida, disse Amélia, abaixando o telefone e abraçando a filha. Adivinha? A mamãe conseguiu o emprego. Aquele do prédio grande? Perguntou Bella, seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Amélia, arregalando-se. Esse mesmo, e significa que não haverá mais correria entre diferentes empregos. Estarei em casa para o jantar quase todas as noites. O rosto de Bella iluminou-se com um sorriso que fez valer a pena cada luta dos últimos 5 anos. Podemos fazer panquecas para comemorar? Claro, Amélia riu indo para a cozinha. Enquanto ela misturava a massa e aquecia a chapa, sua mente corria com possibilidades. A posição sênior significava que elas poderiam finalmente sair do apartamento de um quarto. Bella poderia ter seu próprio quarto, talvez até espaço para uma escrivaninha, onde pudesse fazer a lição de casa sem sentar na cama. No entanto, sob sua excitação, espreitava a incerteza. Por que Daniel Maxwell havia promovido sua posição? Era um reconhecimento genuíno de suas habilidades ou ele sentia alguma obrigação após o encontro casual? O pensamento de que ela poderia ter recebido tratamento especial a deixava desconfortável. A segunda-feira chegou com um sol nítido de outono. Amélia deixou Bella na escola antes de pegar o ônibus para o distrito financeiro. O edifício da Maxwell Enterprises reluzia contra o céu azul, sua fachada de vidro refletindo nuvens e arranha-céus vizinhos. À luz do dia, sem chuva e nervos pré-entrevista, Amélia absorveu detalhes que havia perdido antes. A paisagem bem cuidada, as sutis medidas de segurança, o fluxo diverso de funcionários entrando pelas portas giratórias. Patricia Hughes a encontrou no saguão com uma prancheta na mão. Bem-vinda a Maxwell, Amélia. Você causou um certo alvoroço, sabia? Causou? Amélia perguntou, de repente autoconsciente em seu novo blazer azul marinho e saia-lápis comprados no fim de semana em uma boutique de segunda mão. Não é todo dia que Daniel Maxwell defende pessoalmente uma promoção de cargo, explicou Patrícia, conduzindo-a em direção aos elevadores. Em 10 anos, nunca ouvi demonstrar tanto interesse imediato em um novo contratado. As bochechas de Amélia esquentaram. Eu não pedi tratamento especial. A expressão de Patrícia suavizou-se. Ninguém está sugerindo isso. Suas qualificações falam por si.
Mas algo em sua entrevista claramente ressoou. A manhã passou em um borrão de papelada, apresentações e orientação. Na hora do almoço, Amélia havia conhecido sua equipe, 4 jovens associados de marketing, que a olhavam com uma mistura de curiosidade e cansaço, e havia sido designada para um escritório pequeno, mas privado, com uma janela com vista para o porto. Coordenadores sênior geralmente compartilham espaço, seu supervisor direto, Marcus Reynolds, havia explicado com um leve constrangimento. Mas o Sr. Maxwell insistiu que você precisaria de privacidade para o desenvolvimento criativo. Cada menção do envolvimento de Daniel aumentava o desconforto de Amélia. Ao meio-dia, ela decidiu abordar a questão diretamente. Reunindo sua coragem, ela solicitou uma breve reunião com o CEO. Para sua surpresa, Patrícia a arranjou para aquela tarde. Ele, na verdade, pediu para verificar como você está. Ela disse, mas às 15 horas, no escritório dele. Exatamente às 3, Amélia bateu nas imponentes portas duplas no último andar do prédio. A assistente de Daniel, uma mulher equilibrada chamada Grace, imediatamente a conduziu a um escritório espaçoso dominado por janelas do chão ao teto e mobiliário minimalista. Daniel levantou-se quando ela entrou, colocando um tablet de lado. Longe estava a ligeira informalidade do café. Ali estava ele, em cada centímetro, o poderoso CEO, sua presença amplificada pelo ambiente raro. Senhorita Parker, ele a cumprimentou, gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Como está progredindo seu primeiro dia? Na verdade, é sobre isso que eu queria conversar, disse Amélia, recusando-se a sentar. Embora eu seja grata pela oportunidade, estou preocupada com as circunstâncias da minha contratação. A expressão de Daniel permaneceu neutra. Você está qualificada para a posição. Para a posição original que me candidatei? Sim, Amélia argumentou, mas coordenadora sênior com um escritório particular e atenção especial do CEO. As pessoas falam, Sr. Maxwell, e eu não quero começar minha carreira aqui sob uma nuvem de suspeita. Um momento de silêncio se estendeu entre eles. Fora das janelas, uma gaivota passou voando, momentaneamente distraindo Amélia com a altura que induzia vertigem. Você sabe por que eu estava naquele café na última quinta-feira? Daniel perguntou finalmente. A pergunta a pegou de surpresa. Eu imaginei que estivesse tomando café da manhã. Eu estava evitando minha reunião das 8 horas, ele admitiu. O canto da boca se erguendo ligeiramente. Revisões trimestrais do conselho. Necessárias, mas tediosas. Eu estava ágil e inevitável. Amélia permaneceu em silêncio, sem saber aonde isso levaria. Então você se aproximou da minha mesa, Daniel continuou, encostado em sua mesa, ensopada de chuva, claramente estressada, mas direta. Você pediu o que precisava. Quando fiz meu pedido estranho sobre a comida, você se adaptou. Mais importante, quando você falou sobre marketing, todo o seu comportamento se transformou. Você não estava recitando teorias de livros didáticos. Você estava articulando uma visão. Ele se endireitou, encontrando o olhar dela diretamente. Eu construí esta empresa reconhecendo talento e potencial, senhorita Parker. Você possui ambos. A promoção de cargo não foi caridade ou tratamento especial. Foi auto-interesse calculado. A Maxwell precisa de pessoas que vejam além das abordagens convencionais. Ainda assim, a percepção desaparecerá quando seus resultados falarem por si. Ele a interrompeu. Não me preocupo com fofocas de escritório. Nem você deveria. Sua confiança era ao mesmo tempo reconfortante e intimidante. Obrigada pelo esclarecimento, disse Amélia finalmente. Agora, Daniel disse, seu tom mudando para algo mais profissional. Sua primeira tarefa. Vivian me diz que nossa divisão de produtos familiares tem tido um desempenho abaixo do esperado. Quero olhos novos em sua estratégia. A transição abrupta para o trabalho pegou Amélia de surpresa, mas ela acolheu a chance de provar-se através de ações, em vez de palavras. Precisarei de acesso aos dados das campanhas anteriores deles.
Você terá tudo o que precisa, Daniel a garantiu. Reporte diretamente a mim sobre este. Enquanto Amélia se virava para sair, uma fotografia emoldurada em prata sobre uma mesa lateral chamou sua atenção. Ela mostrava um Daniel mais jovem com um homem mais velho que compartilhava seus traços, ambos com equipamentos de pesca segurando uma captura impressionante. Meu pai, disse Daniel, notando o olhar dela. Ele começou a Maxwell como uma pequena empresa de consultoria há 30 anos. Faleceu na primavera passada. O detalhe pessoal inesperado revelou um vislumbre do homem por trás da persona do CEO. Sinto muito pela sua perda. Daniel assentiu uma vez, sua expressão momentaneamente desprotegida. Ele teria gostado da sua abordagem de marketing. Ele sempre disse que nos negócios as pessoas vêm em primeiro lugar, o lucro em segundo. O momento de conexão passou rapidamente quando a assistente de Daniel apareceu na porta, lembrando-o de seu próximo compromisso. Enquanto Amélia voltava para seu escritório, sentiu-se mais centrada. O emprego era real, conquistado por mérito, não por caridade. Agora ela precisava provar que a confiança de Daniel era justificada. Nas semanas seguintes, Amélia mergulhou no projeto de produtos familiares. Seus dias caíram em um ritmo desafiador, mas recompensador. Manhãs organizando dados de marketing, tardes colaborando com desenvolvedores de produtos, noites com Bella. Com seu primeiro salário, ela garantiu um apartamento de 2 quartos mais perto da escola de Bella, transformando suas vidas de maneiras tangíveis. Seu relacionamento com Daniel permaneceu estritamente profissional, suas interações limitadas a relatórios semanais de progresso e discussões estratégicas ocasionais. No entanto, Amélia não pôde deixar de notar sutis mudanças em seu comportamento quando trabalhavam juntos. Um relaxamento de sua fachada formal, momentos de humor inesperado, uma disposição para considerar ideias não convencionais. O que ela não sabia era com que frequência Daniel se pegava pensando nas conversas deles, impressionado não apenas por seus instintos de marketing, mas por sua prioridade inabalável: criar uma vida estável para sua filha. Em seu mundo de executivos ambiciosos e parcerias estratégicas, tal propósito direto era refrescantemente genuíno. O baile de inverno para os principais clientes e executivos da Maxwell Enterprises estava marcado no calendário da empresa há meses. Realizado no histórico Museu Gardner, representava não apenas uma celebração das conquistas do ano, mas uma oportunidade estratégica de networking para Amélia. Agora, 3 meses em sua função, era seu primeiro grande evento social corporativo, um fato que a enchia igualmente de entusiasmo e apreensão. Você tem que ir, insistiu Vivian durante o almoço semanal do departamento. É suicídio profissional pular a gala. Eu sei, Amélia suspirou, empurrando a salada em seu prato. Mas a babá em que eu costumo confiar está visitando a família nas férias. E Bella é muito jovem para ficar sozinha. Marcos, que gradualmente se afeiçoara a Amélia à medida que sua campanha de produtos familiares ganhava força, ofereceu uma solução. Traga-a. Não há nenhuma regra oficial contra isso, e vários executivos trazem seus filhos. O museu tem aquele pátio encantador. Ela vai adorar. A sugestão surpreendeu Amélia. Isso é apropriado? Tecnicamente, sim, Vivian confirmou, embora geralmente sejam filhos de membros do conselho, não de funcionários. Naquela tarde, revisando as projeções trimestrais em seu escritório, Amélia foi surpreendida por uma batida. Daniel estava em sua porta, tablet na mão, parecendo tão impecavelmente composto como sempre. Seus números para a linha de conforto doméstico são impressionantes, ele disse sem preâmbulo, entrando 15% de crescimento em um quarto trimestre tradicionalmente estável. Amélia endireitou-se, o orgulho profissional superando momentaneamente suas preocupações com a gala. O produto era sólido, apenas precisava de um marketing que falasse com famílias reais em vez de idealizadas. Daniel assentiu, estudando um gráfico em seu tablet.
O ângulo da autenticidade está funcionando. A questão é se podemos sustentar este impulso até a primavera. Preparei uma estratégia abrangente de 2 anos, Amélia ofereceu, abrindo o documento em seu computador. Gostaria de revisá-la agora? Pelos próximos 30 minutos, eles discutiram tendências de mercado e psicologia do consumidor, caindo no ritmo fácil que haviam desenvolvido durante suas sessões de trabalho. Daniel fez perguntas incisivas que impulsionaram ainda mais o pensamento de Amélia, enquanto ela desafiava algumas de suas suposições mais tradicionais sobre os padrões de compra familiares. Você trouxe uma perspectiva valiosa para a equipe, Daniel reconheceu quando a reunião deles foi concluída. Ele parou, parecendo debater algo internamente antes de adicionar. Você virá à gala de inverno? A pergunta pegou Amélia de surpresa. Espero que sim, ela hesitou. Estou resolvendo as questões de babá. Algo cintilou no rosto de Daniel. Compreensão, talvez. Tragar, ele disse simplesmente. A Maxwell orgulhase de ser amiga da família. Deveríamos demonstrar isso além dos documentos de política. Tem certeza? Vivian mencionou. Geralmente são apenas membros do conselho. Daniel a interrompeu com uma finalidade que não admitia discussão. Informarei o coordenador do evento para esperar por vocês duas. Depois que ele saiu, Amélia ficou em silêncio atordoado. Daniel Maxwell acabara de aprovar pessoalmente que ela levasse Bella ao evento anual mais prestigiado da empresa. O gesto foi atencioso, mas reacendeu suas preocupações com tratamento especial. 3 meses em sua posição, ela havia conquistado respeito através de resultados. Mas momentos como este complicavam os limites profissionais que ela tanto se esforçava para manter. Naquela noite, enquanto ajudava Bella com a lição de casa na mesa da cozinha, Amélia abordou o assunto. Como você se sentiria em ir a uma festa chique de adultos em um museu lindo na próxima sexta-feira? Haverá música e arte incrível. Bella olhou para cima de sua folha de matemática, os olhos arregalados, como Cinderela no baile. Amélia riu. Mais ou menos, exceto que nós definitivamente estaremos em casa antes da meia-noite. E tenho certeza de que ninguém estará usando sapatos de cristal. Posso usar meu vestido azul com as estrelas? Bella perguntou, já empolgada. Com certeza. Você será a garota mais linda lá. Conforme a gala se aproximava, a ansiedade de Amélia aumentava. Ela gastou uma parte significativa de seu novo salário em um clássico vestido de noite preto, simples o suficiente para ser apropriado, elegante o suficiente para se encaixar. Na noite do evento, elas pegaram um táxi para o museu, Bella tagarelando animadamente ao seu lado, resplandecente em seu amado vestido azul com estrelas prateadas. O Museu Gardner brilhava com luz quente contra a escuridão de dezembro. Dentro, o pátio havia sido transformado em um paraíso de inverno, com luzes brancas cintilando entre as plantas tropicais e música clássica flutuando no ar. Executivos em smokings e vestidos de grife se misturavam com os principais clientes, taças de champanhe nas mãos. É como um castelo, Bella sussurrou, segurando a mão de Amélia com força enquanto faziam o check-in. Senhora Parker, a coordenadora do evento a cumprimentou, consultando seu tablet. O Sr. Maxwell mencionou que a senhora traria uma convidada. Preparamos um cantinho de atividades especial para as poucas crianças presentes, com materiais de arte e lanches adequados. Um alívio tomou conta de Amélia. Que maravilhoso, obrigada. Assim que Bella estava felizmente acomodada entre marcadores coloridos e petiscos adequados para crianças, sob o olhar atento de uma cuidadora contratada, Amélia navegou pela multidão sofisticada. Ela reconheceu membros do conselho de sua entrevista e clientes-chave dos arquivos que havia estudado, trocando gentilezas e insights de negócios. Você causou uma ótima impressão, Patrícia comentou, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. Sua estratégia de produtos familiares é o assunto do andar executivo. É gratificante ouvir isso, Amélia respondeu, aceitando a bebida oferecida.
Patrícia olhou para o canto das crianças, onde Bella estava concentrada em um desenho. Sua filha parece adorável. Ela é meu mundo, Amélia disse simplesmente. Tudo o que faço na Maxwell é, em última análise, para o futuro dela. Uma motivação poderosa. Veio uma voz familiar por trás deles. Daniel se aproximou, impecável em um smoking sob medida. Boa noite, Patrícia. Amélia. O uso de seu primeiro nome, uma ocorrência rara em suas interações profissionais, não passou despercebido por Patrícia, cujas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Vou deixá-los discutir o sucesso do Home Comfort. Ela disse, desculpando-se com um sorriso que Amélia achou desconfortável. Sua filha parece estar se divertindo, Daniel observou, acenando em direção a Bella. Sim, ela está. Obrigada por tornar possível a vinda dela, disse Amélia. Significa muito para nós duas. Um momento de silêncio se estendeu entre eles. Carregado com algo que nenhum dos dois reconhecia no ambiente sofisticado, longe de planilhas e estratégias de marketing, Amélia estava agudamente consciente de Daniel, não apenas como seu chefe, mas como um homem inteligente, determinado, inegavelmente atraente. Você nos apresentaria? Daniel perguntou inesperadamente. O pedido a surpreendeu. Claro. Eles caminharam juntos até o cantinho das crianças, onde Bella ergueu os olhos de sua obra de arte. Mãe, eu desenhei nosso novo apartamento e seu grande prédio do trabalho. Está lindo, querida, disse Amélia, genuinamente impressionada com o horizonte detalhado. Bella, este é o Sr. Maxwell. Ele é a pessoa responsável pela empresa da mamãe. Bella estudou Daniel com curiosidade descarada. Seu prédio é muito alto, ela o informou solenemente. A mamãe diz que podemos ver até o oceano da janela dela. Daniel agachou-se ao nível dos olhos de Bella, algo que Amélia nunca ouvira fazer com ninguém. Você está absolutamente certa. O oceano também é a minha vista favorita, ele lhe disse. Posso ver seu desenho? Enquanto Bella orgulhosamente lhe mostrava seu trabalho, explicando cada elemento em detalhes, Amélia observava a interação deles com fascínio. O CEO intimidador havia desaparecido, substituído por alguém paciente e genuinamente engajado. Quando Bella perguntou se ele tinha filhos, a expressão de Daniel oscilou brevemente antes que ele respondesse com honestidade simples. Não, não tem. Você não fica sozinho? Bella persistiu com a franqueza que só as crianças conseguem. O olhar de Daniel encontrou o de Amélia por cima da cabeça de Bella. Às vezes ele admitiu, mas agora estou gostando de conversar com você. O momento foi interrompido por Marcos se aproximando com um cliente importante, puxando Daniel de volta ao seu papel de CEO. Conforme a noite avançava, Amélia socializou profissionalmente, mantendo um olho em Bella, que eventualmente ficou cansada e se aninhou em um banco de veludo perto dos materiais de arte. Acho que deveríamos ir para casa, Amélia disse a Patrícia por volta das 22h02. Já passou muito da hora de ela dormir. Deixe-me providenciar um carro para você, Patrícia insistiu, digitando rapidamente em seu telefone. Enquanto Amélia reunia seus pertences e uma bela sonolenta, Daniel apareceu novamente ao seu lado. Já de saída, passou da hora de alguém dormir, Amélia explicou, enquanto Bella se recostava pesadamente nela. Daniel assentiu. Tomei a liberdade de pedir para meu motorista levá-las para casa. Ele está esperando lá fora. Um Bentley preto. James garantirá que vocês cheguem em segurança. Antes que Amélia pudesse protestar contra o tratamento especial, Bella bocejou dramaticamente, encerrando a questão. Obrigada, ela disse em vez disso. A noite foi adorável. Lá fora, o prometido carro de luxo esperava, com seu motorista segurando a porta aberta. Enquanto se acomodavam nos luxuosos assentos de couro, Bella murmurou sonolenta. Eu gosto do seu chefe, mamãe. Ele te olha como o príncipe encantado olha para a Cinderela no meu livro. Amélia congelou,
seu coração pulando uma batida com a observação inocente de sua filha. O que você quer dizer, querida? Mas Bella já havia adormecido, deixando Amélia sozinha com pensamentos perturbadores enquanto o carro deslizava pelas ruas noturnas de Boston. O que ela não podia saber era que, do outro lado da cidade, Daniel estava sentado em sua cobertura, com um raro copo de uísque na mão, pensando em um desenho de uma menina de 7 anos e na jornada determinada de sua mãe para criar estabilidade a partir do caos, um contraste marcante com sua própria existência meticulosamente controlada, mas cada vez mais vazia. Uma batida forte na porta do escritório de Amélia quebrou sua concentração. A luz do sol de fevereiro entrava pela janela, iluminando planilhas espalhadas por sua mesa, os resquícios de uma manhã produtiva, analisando os últimos resultados da campanha de conforto doméstico. Entre, ela chamou, esperando Marcos ou um de seus membros da equipe. Em vez disso, Patrícia entrou, sua expressão tipicamente composta inusitadamente grave. Você tem um momento? Ela perguntou, fechando a porta firmemente atrás de si. Claro, Amélia respondeu, instantaneamente alerta. Está tudo bem? Patrícia sentou-se, alisando sua saia impecável. Foram levantadas preocupações por certos membros do conselho sobre seu relacionamento com Daniel. Amélia enrijeceu. Meu relacionamento profissional com o Sr. Maxwell é totalmente apropriado. Talvez, Patrícia reconheceu, mas a percepção importa em ambientes corporativos. Sua promoção rápida, escritório particular, linha de subordinação direta para projetos especiais, sua atenção pessoal na gala. Essas coisas foram notadas. O calor subiu às bochechas de Amélia. Eu trabalhei incrivelmente duro. Nossa divisão de produtos familiares teve um crescimento sem precedentes sob minha estratégia de marketing. Ninguém questiona sua competência, Patrícia a assegurou. Seus resultados falam por si. É a aparência de favoritismo que está causando sussurros. Sussurros? Amelia repetiu, seu estômago afundando. A expressão de Patrícia suavizou-se ligeiramente. Richard Blackwell, nosso CFO, sugeriu reestruturar o departamento de marketing. Sob sua proposta, sua posição seria absorvida por uma equipe que se reportaria diretamente a Vivian, removendo sua linha direta com Daniel. As implicações eram claras. Uma despromoção disfarçada de reorganização. Depois de tudo o que ela construíra nos últimos 5 meses, depois de todas as noites tardias e estratégias inovadoras que haviam genuinamente beneficiado a Maxwell, ela estava sendo marginalizada por causa de fofocas infundadas. Isso é ridículo, disse Amélia, lutando para manter a voz firme. Daniel, o Sr. Maxwell, aprovou essa reestruturação? Ele esteve fora do país para a expansão em Tóquio, Patrícia lembrou. O conselho se reúne amanhã de manhã para finalizar as estratégias trimestrais, incluindo as estruturas dos departamentos. Richard planeja apresentar sua proposta. Então, depois que Patrícia saiu, Amélia sentou-se imóvel, processando essa ameaça a tudo o que ela havia construído. Sua mente corria por opções. Ela poderia abordar Daniel diretamente, mas isso poderia simplesmente reforçar as percepções de tratamento especial. Ela poderia confrontar Richard, mas sem aliados no conselho, ela tinha pouca influência. Seu olhar caiu sobre a foto emoldurada de Bella em sua mesa, tirada no dia da mudança para o novo apartamento delas. O sorriso de sua filha radiante com esperança para seu novo começo. Tudo o que Amélia havia feito era por aquele sorriso, pela estabilidade e oportunidades que ela prometeu proporcionar. Com súbita clareza, Amélia soube o que precisava fazer. Ela não lutaria sujo, nem imploraria por proteção. Em vez disso, ela deixaria seu trabalho falar por si mesmo, alta e definitivamente. Ela passou o restante do dia coletando dados, compilando resultados e preparando uma apresentação abrangente de suas contribuições para a Maxwell Enterprises.
À meia-noite, ela havia reunido provas irrefutáveis de seu valor, não como favorita de alguém, mas como uma estrategista de marketing cuja visão havia melhorado tangivelmente o lucro da empresa. Na manhã seguinte, Amélia chegou cedo, sua apresentação carregada em um tablet e uma determinação recém-descoberta roubando seus nervos. Quando a reunião do conselho estava marcada para começar, ela se posicionou do lado de fora da sala de conferências. Um por um, os membros do conselho chegaram, alguns oferecendo acenos polidos, outros a olhando com curiosidade. Richard Blackwell estava entre os últimos, seu cabelo prateado impecavelmente penteado, sua expressão hesitando ligeiramente ao vê-la. Senhorita Parker, ele reconheceu friamente. Esta é uma reunião fechada. Estou ciente, Sr. Blackwell. Amélia respondeu calmamente. Espero ter 5 minutos para me dirigir ao conselho antes que vocês discutam o departamento de reestruturação. Seus olhos se estreitaram. Patrícia não deveria ter... Ninguém traiu confianças, Amélia interrompeu. Mas a Maxwell se orgulha da transparência e do avanço baseado no mérito. Acredito que ganhei o direito de apresentar meu caso. Antes que Richard pudesse responder, uma voz familiar falou por trás deles. Eu estaria interessado em ouvir o que a senhorita Parker tem a dizer. Daniel Maxwell se aproximou, acabando de retornar de seu voo internacional. Embora devesse estar exausto da viagem, sua aparência era impecável como sempre. Sua expressão não revelando nada sobre encontrar Amélia do lado de fora da sala de reuniões. O comportamento de Richard mudou instantaneamente. Daniel, não o esperávamos até esta tarde. Como foi Tóquio? Produtivo, Daniel respondeu brevemente, seu olhar se dirigindo a Amélia. Que caso você está apresentando, senhorita Parker? Encontrando os olhos dele diretamente, Amélia respondeu com confiança profissional. Uma avaliação baseada em dados das minhas contribuições para a Maxwell Enterprises, relevante para as discussões sobre a estrutura do departamento de marketing. Algo cintilou no rosto de Daniel. Surpresa, talvez respeito. Sem mais comentários, ele abriu a porta da sala de reuniões, gesticulando para ela entrar à frente dele. Os próximos 5 minutos mudariam tudo. De pé diante do conselho, 12 executivos influentes que controlavam seu destino profissional, Amélia entregou a apresentação mais importante de sua carreira. Ela apresentou números de crescimento, custos de aquisição de clientes, estatísticas de retenção e dados de penetração de mercado. Ela demonstrou como suas estratégias haviam revitalizado linhas de produtos estagnadas e alcançado demografias anteriormente inexploradas. Em conclusão, ela declarou, sua voz firme apesar do coração disparado. Sugiro respeitosamente que reestruturar operações bem-sucedidas sem uma justificativa comercial substancial representa uma má prática de gestão. Se existirem preocupações sobre minha relação de subordinação, estou feliz em me reportar através dos canais departamentais padrão, mas peço que eu seja julgada por mérito e resultados, não por percepções ou política. Um silêncio profundo seguiu sua apresentação. Membros do conselho trocaram olhares enquanto Richard estudava suas mãos entrelaçadas. Finalmente, Daniel falou da cabeceira da mesa. Obrigado pela sua franqueza, senhorita Parker. O conselho discutirá seus pontos e comunicará nossa decisão. Era uma demissão, por mais educadamente formulada. Amélia assentiu, recolheu seus materiais e saiu com a cabeça erguida, embora a incerteza agitasse seu estômago. O resto do dia passou com uma lentidão excruciante. Amélia focou em tarefas rotineiras, evitando especulações com colegas sobre seu destino. Quando as 17 paquitas chegaram sem nenhuma notícia da sala de reuniões, ela arrumou seus pertences, incluindo a foto de Bella, incerta se voltaria a este escritório no dia seguinte. Enquanto esperava o elevador, a assistente de Daniel, Grace, se aproximou. O Sr. Maxwell gostaria de vê-la antes que saia, ela disse discretamente. O andar executivo estava quase deserto enquanto Grace a conduzia ao escritório de Daniel. Lá dentro,
Ele estava de pé junto à janela, silhuetado contra o escurecer do horizonte de Boston. Ele se virou quando ela entrou, sua expressão ilegível. Sua apresentação foi impressionante, ele disse sem preâmbulo. Obrigada, Amélia respondeu, mantendo sua postura profissional apesar da incerteza. O conselho votou unanimemente contra a reestruturação do marketing. Um alívio a invadiu, embora ela mantivesse a compostura. Aprecio a consideração dos dados. Não foram apenas os dados, Daniel disse, afastando-se da janela. Foi sua coragem em defender seu trabalho. Não muitos funcionários teriam arriscado confrontar todo o conselho. Acredito em defender o que conquistei, Amélia disse simplesmente. Daniel a estudou por um longo momento. É precisamente por isso que a contratei, Amélia. Não por causa do nosso encontro casual ou de algum interesse pessoal, mas porque você demonstra convicção junto com competência. A Maxwell precisa de líderes, não apenas gerentes. A sinceridade em sua voz era inconfundível, e Amélia sentiu a tensão que carregara por meses finalmente começando a se dissipar. Há, no entanto, uma mudança significativa em sua posição. Daniel continuou. A guarda dela instantaneamente se elevou novamente. Que mudança? O conselho aprovou a criação de uma nova divisão, inovação centrada na família, com você como diretora executiva, reportando-se diretamente a mim, mas com total autonomia departamental. Seu sucesso com o Home Comfort demonstrou potencial além das estruturas de marketing tradicionais. Amélia o encarou processando esse desenvolvimento inesperado. É uma promoção significativa. Uma conquistada inteiramente por mérito, Daniel enfatizou, detalhada nos dados que você tão eficazmente apresentou hoje. À medida que as implicações se assentavam, um tipo diferente de tensão surgiu entre eles, a conexão pessoal não reconhecida que havia se desenvolvido ao lado de seu relacionamento profissional. No silêncio de seu escritório, sem pretensão ou política corporativa, eles estavam simplesmente como um homem e uma mulher cujas vidas se cruzaram de maneiras inesperadas. Há algo mais que preciso abordar, Daniel disse, seu tom mudando ligeiramente. Algo pessoal. Amélia prendeu a respiração, incerta de onde isso levaria. Eu mantive limites profissionais por causa do nosso relacionamento no local de trabalho. Ele continuou. Mas depois da reunião do conselho de hoje, Richard sugeriu que minha defesa de sua posição poderia vir de interesse pessoal. Um leve sorriso tocou seus lábios. Pela primeira vez, Richard não estava totalmente errado. A confissão pairou no ar entre eles. Honesta, vulnerável, completamente diferente da persona controlada de CEO a qual ela havia se acostumado. Eu admiro sua inteligência, sua determinação, sua integridade, Daniel disse calmamente. Aproveitei cada conversa que tivemos, profissional ou não. E sim, me pego pensando em você além dos contextos de trabalho. O coração de Amélia disparou. Amélia, não estou pedindo nada. Ele a interrompeu suavemente. Sua carreira e a estabilidade de sua filha vêm em primeiro lugar, como deveriam. Eu simplesmente queria ser honesto sobre meus sentimentos, enquanto asseguro que seu avanço profissional sempre foi baseado unicamente no mérito. A sinceridade em seus olhos fez algo mudar nas defesas cuidadosamente construídas de Amélia. Por anos, ela havia se focado exclusivamente na sobrevivência e estabilidade, deixando de lado qualquer pensamento de felicidade pessoal. De pé diante de Daniel agora, ela percebeu o quanto havia passado a respeitá-lo, e sim a se importar com ele além do relacionamento profissional. Bella me perguntou na semana passada por que você nunca vem jantar no nosso apartamento, Amélia disse suavemente. Aparentemente você me olha como o príncipe encantado, e príncipes deveriam visitar princesas. A expressão de Daniel transformou-se com surpresa e deleite. Criança observadora. Ela pega isso de mim, Amélia respondeu com um sorriso, junto com ser cautelosa em relação a contos de fadas. Não estou oferecendo um conto de fadas, Daniel disse aproximando-se.
Apenas, talvez fora do escritório, longe da política da Maxwell, uma chance de nos conhecermos simplesmente como Amélia e Daniel. A proposta era modesta, razoável, um começo em vez de um felizes para sempre. Depois de anos deixando os sonhos de lado pela praticidade, Amélia se viu pronta para arriscar a possibilidade. Acho que, ela disse, encontrando o olhar dele, Bela aprovaria o jantar, e eu também. O sorriso de Daniel, genuíno e desprotegido, transformou seu rosto. Amanhã à noite, conheço um café com ovos Benedict excelentes. Enquanto riam juntos, Amélia percebeu que, às vezes, os começos mais inesperados, uma simples pergunta sobre compartilhar uma mesa em uma manhã chuvosa, poderiam levar às jornadas mais significativas. Seu caminho a havia levado não apenas ao sucesso profissional, mas à possibilidade de uma conexão que ela não ousara esperar. Às vezes, parecia, os finais felizes não exigiam magia, apenas coragem para sentar em uma mesa inesperada e ver aonde a conversa poderia levar.